Olá, mulheres lindas e maravilhosas, mulheres que acompanham o canal Noivas Prudentes. Estamos aqui mais uma vez, com esse novo projeto, desse mês, falando o que nós aprendemos com as mulheres da Bíblia. E eu quero aqui compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho aprendido com Agar. Vamos mergulhar um pouquinho nessa história e vamos aprender com o Espírito Santo aquilo que ele quer tratar os nossos corações. Primeiramente, eu quero dizer que quando alguma coisa frustra as nossas expectativas, ainda que alguma coisa venha frustrar as nossas expectativas, Deus não anula a promessa. Segundo, mesmo que nós venhamos parar nos desertos, o Deus que vê, ele se manifestará, se revelará a mim e a você, e não vai nos deixar só. E deserto, eu tenho aprendido que é local de aprendizagem e de crescimento, local onde a gente vai desenvolver habilidades para um propósito de Deus. Existem desertos que nós vamos parar nele por nossas próprias atitudes, às vezes inapropriadas, imaturas, São desertos que são consequências dos nossos próprios erros, nossas formas erradas de agir ou talvez até pensar. Mas existem desertos que é o próprio Deus que nos leva, é o próprio Deus que nos permite. E esse sim é o deserto do crescimento, é o deserto onde Deus quer te moldar, é o deserto onde Deus quer se revelar, é o deserto onde Deus quer te fazer crescer, sair da zona do conforto, te ensinar, trazer aprendizados, desenvolver habilidades. Nós lembramos que na história de Agar, o primeiro deserto, quando ela engravidou de Abraão, e ela começou ali a se ensoberbecer com a sua senhora, não entendendo o seu posicionamento, porque mesmo ela engravidando de Abraão, ela nunca deixou de ser serva. Ela não era esposa, ela era empregada. E ela tinha que se colocar no seu lugar. Ela foi chamada para entrar num contexto, numa história, ela concordou com isso, mas ela tinha que saber qual era o seu papel ali dentro. Ela era só para gerar aquele filho, ainda que estivesse fora da promessa, dos planos de Deus, mas ela foi inserida, houve um acordo entre os três, ela entrou sabendo que ela ia ser a serva, para gerar um filho para o seu senhor, pela sua senhora. Porém, a Bíblia diz que quando ela engravidou, ela meio que começou a irritar a sua senhora, e ali naquela divergência toda ela acabou fugindo e foi parar no deserto pela primeira vez. Mas lá nesse primeiro deserto, Deus faz promessas para ela. E aí diz que ela ia gerar alguém que ia ser grande também. E aí, por isso que eu disse no início, independente de que as coisas saiam daquilo que você espera, Deus não anula a promessa. Eu tenho certeza que a Agar, ela criou uma expectativa. Nesse primeiro deserto, ela reconhece as suas atitudes, volta, se humilha e fica lá quietinha. Eu acredito que ela entendeu o seu momento, entendeu ali o seu papel e gerou, terminou a gravidez, nasceu Ismael, e ela ficou ali direitinho. E o que ela deve ter pensado, como toda mãe pensaria? Não, agora eu vou ter meu filho vai herdar aqui todos os direitos que ele tem do pai, vai crescer, vai ter uma vida tranquila e vai viver a vida aqui. Só que não, Aconteceu tudo diferente. Depois de um dado momento, as coisas começaram a sair da expectativa de Agar. Começaram a sair daquilo que aparentemente seria o normal, o esperado. Aquela expectativa estava sendo frustrada. Agora o filho teria que sair do acampamento, sair daquele local, ter que ser, entre aspas, deserdado. Porque o que ele ganhou? Ele ganhou apenas uma botija com água e uns pães para se alimentar no caminho. Mas Deus falou para Abraão: fica tranquilo, pode despedir Agar e Ismael, que deles eu cuido.
E eles foram agora novamente, Agar novamente para o deserto e agora com um filho. E agora Deus permitindo Agar parar nesse deserto. Como eu falei no início, tem desertos que nós vamos, né, por nossas atitudes, às vezes, imaturas, né? Situações que às vezes a gente se mete onde não é para se meter e a gente acaba parando em certos desertos. A gente tem desertos que Deus nos leva para nos ensinar, para nos trazer lições. Né? A Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado, o Espírito levou ele ao deserto. A Bíblia fala também em Ezequiel que Deus, o Espírito, levou Ezequiel até o Vale de Ossos Secos e ali palestrou com Ezequiel. Você conhece bem a história. Então tem situações que o Espírito Santo nos leva para ter crescimento. Existem momentos de escassez na nossa vida, existem momentos de dificuldades, momentos de desertos, momentos de vale, que Deus permite porque Ele quer palestrar conosco, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos fazer crescer. E eu creio que esse foi um dos desertos que Agar passou. Parecia que estava fugindo tudo do seu controle, mas não do controle de Deus. E é a hora que a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo ali com Agar que o desespero pode te cegar e não ver a saída. Você vê que a Bíblia diz que Agar saiu ali com Ismael, errantes pelo caminho, e quando acabou a provisão que o homem deu, Agar ficou em desespero. Ela já estava pensando que era o fim, que era a morte, que o filho dela ia morrer. Tamanho era o desespero dela, porque ela não quis nem ficar perto do filho, porque na cabeça dela não tinha mais jeito. Então, se ele ia morrer, ela preferia não ficar perto dele, porque ela não queria ver o filho morrer. E aí ela estava pensando em se afastar, ela se afastou, aonde Deus manifesta novamente para ela e fala: o que fazes aqui? Vai lá e levanta o menino novamente. Ou seja, em outras palavras, Deus estava falando: vai lá e levanta a promessa, porque aquilo que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. Não é nesse deserto que você vai ver a promessa morrer, não. Pelo contrário, é nesse deserto que você vai ver a promessa crescer. É nesse deserto que você vai ver a promessa se fortalecer. É nesse deserto que você vai ver a promessa ressurgir, se renovar, virar uma coisa grande, como eu prometi lá atrás. A minha promessa está de pé. Quando você continua confiando em Deus, apesar da adversidade, a promessa não morre. Você não pode sair da direção de Deus. Mas enquanto você continua crendo, seja qual for a sua situação hoje, atual, ela não define o seu futuro. Pode estar tudo de cabeça para baixo hoje, mas se você continuar perseverando em Deus e acreditando na promessa, Deus é fiel para cumpri-la. Porque aquele que te prometeu é fiel. E aí a hora que a gente precisa ter cuidado para que o desespero não te cegue, não venha cegar a sua visão espiritual, para que você não venha enxergar aonde está realmente o socorro. Porque a Bíblia diz que depois que Deus falou com Agar, a Bíblia fala que abriu-lhe os olhos e ela viu o poço. Olha que interessante, Deus não abriu o poço já estava ali. O poço representa a provisão, o poço representa o socorro de Deus, a resposta, mas o desespero de Agar era tão grande, ela não estava vendo. Mas após ela palestrar, né, Deus palestrar com Agar, ela ouvia a voz do Senhor, abriu-se a visão de Agar. Ou seja, o desespero às vezes cega, tira a nossa visão e a gente pode não enxergar da onde está o socorro já preparado, o poço estava ali. E ela só conseguiu enxergar depois que ela teve aquele encontro novamente com Deus. O que está faltando para que você possa enxergar a provisão de Deus? De repente, mais contato com Deus, mais intimidade, mais comunhão. Parar para ouvir a voz de Deus, porque Ele é teu socorro e Ele está sempre bem presente na hora da angústia. Após abrir-lhe a visão, certamente ela deu água para o menino. O menino, a Bíblia diz que ele cresceu no deserto. Ele virou flecheiro, ou seja, ele desenvolveu habilidades no deserto. Para que servia flecheiros? Né? Para que servia essa habilidade? Para caça e para se defender dos inimigos no deserto.
caso aparecesse alguém ou até algum animal feroz, ele tinha essa habilidade para se defender e para caçar para a sua própria sobrevivência. A Bíblia diz que ele casou, né, certamente constituiu família, e ele realmente se transformou em algo grande, virou uma nação. Ou seja, a promessa de Deus, ela não deixou de se cumprir porque algo frustrou a expectativa de Agar e certamente também de Ismael, porque nenhum filho talvez imaginaria passar por isso. Ou seja, ainda que hoje alguma coisa esteja frustrando a sua expectativa ou saindo do seu controle, mas não do controle de Deus, saindo de algo que você esperava acontecer e não está acontecendo, se você continuar crendo em Deus, Deus não anulará a promessa. Ela vai se cumprir, independente de qualquer situação. Que o Senhor possa te alimentar e o Espírito Santo de Deus possa falar melhor, né, através dessa palavra, e você possa meditar, né, com essa história de Agar. Aprendemos muitas coisas, né, com essa história, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através dela. Deus te abençoe, em nome de Jesus.